Se vocês estivessem vendo, o Cláudio está com óculos verdes, só a armação assim, tá a coisa mais linda do mundo. E fone de ouvido. E palito na boca. Não vou fazer pose de novo. Olha ele aí de novo. Cadê o palitinho? Olha o palitinho na boca. Como é que se concentra pra gravar? Como que concentra pra gravar? Concentra pra gravar? Não me concentra nessa pessoa ali encarando dessa forma. Sempre começa errado. Vamos para mais uma reunião de pauta e hoje a gente quer um tema polêmico. A gente quer briga nesse negócio. Eu quero vocês aí nos comentários brigando. E xingando. Não, mentira, não quero. Não quero. Calma, não xinga. A gente é fofinha, né? A gente é fofinha, mas a gente quer trazer algo que eu falo. Aliás, eu escuto de alguém e eu falo isso há muito tempo. E Brenda tem começado a sentir na pele o que é importante. A gente vai falar sobre: será que existe concorrência? Eu disse que é perigoso esse tema. Brenda estava com medo. Por quê? Porque não quer se comprometer. Vamos dizer nomes, vamos dizer data. Mentira. Não vamos, não é isso. Porque a gente não veio aqui. Não fazer isso, mas é porque, real, assim, eu já ouvi essa frase algumas vezes desde que eu comecei a trabalhar com a Pan. Tipo, algumas mesmo, várias. E eu nunca entendia muito bem o que ela queria dizer. Agora, nos últimos tempos, eu tenho começado a entender. A perceber, né? A perceber, exatamente, o que é o não existe concorrência, porque... É que parece, quando a gente fala de não existe concorrência, parece, principalmente se você tá fora do mercado, parece algo muito distante. Você fala, meu Deus, é muito difícil. Aquela pessoa, a gente tem uma tendência, e isso aconteceu comigo depois, comigo no começo, comigo no meio da minha carreira, comigo atualmente. Eu ainda passo por situações de pensar assim, caramba, aquela pessoa que eu admiro, o que será que ela faz de diferente? A gente sempre acha que aquela pessoa que está num lugar mais alto... Ela é muito mais capaz, tem muito mais estudo. Faz algo muito diferente e tal. E aí você acha que o que você faz, você está fazendo ali. Você faz um trabalho muito bem feito. Mas você está começando e tal, você acha que aquilo que você faz não é suficiente. Porque aquela pessoa que está lá deve fazer alguma coisa muito diferente. E aí chega um momento... Então, o primeiro passo dessa conversa aqui. Chega um momento que você percebe que não. Aquela pessoa chegou lá por uma junção de situações. Porque a oportunidade que você teve de mostrar o seu trabalho, onde você esteve, o resultado que você deu para a pessoa certa. Sabe assim, tem um processo. As coisas... Eu vou sempre insistir aqui que a responsabilidade é de vocês crescerem. Vocês não precisam depender dos outros, apesar de todo mundo saber da minha história, de saber que eu tive uma indicação para entrar no meu mercado. Eu sempre levanto muito a questão também de que a indicação te traz muito mais responsabilidade. Essa indicação podia ter me ferrado. Mas, enfim, eu fiz um bom trabalho e consegui me manter. Então, a responsabilidade de você crescer está sim na sua mão. Porque se você terceiriza essa responsabilidade, você tira a possibilidade de fazer algo. Você vai estar sempre jogando a culpa em outro. Total. Então, a responsabilidade está sim na sua mão. Mas chega uma hora que você percebe que, às vezes, você faz um puta trabalho e tá aqui, e tem uma pessoa que faz um trabalho exatamente igual ao seu, mas tá aqui. E o que acontece com essa diferença? O que faz, né? O que faz? O que faz uma tá aqui, outra aqui, se o trabalho é o mesmo? Tem algumas coisas que levam a isso. E aí a gente tem que abranger, assim, e essa é uma conversa extremamente longa. Se eu fosse levantar pontos, porque eu sempre digo também uma coisa. Nunca é só uma resposta, é uma linha reta. A resposta é isso, não é. A resposta é isso, mas pode ter um pouquinho daqui, mas pode ter um pouco de lá, mas pode um monte de coisa. Porque tem uma coisa que eu tava pensando ontem, eu não lembro porquê, mas eu tava pensando ontem num momento, sei lá, no meu banheiro. Eu me lembro de estar no meu banheiro, pensando nisso. E não estava tomando banho, nem estava fazendo o número 2, mas eu estava no banheiro. E eu tô tentando me lembrar o porquê que eu estava pensando nisso, mas enxergar que, por exemplo, eu, Pamela, já disse isso pra vocês, prefiro pessoas que nunca trabalharam e que tem muita vontade de fazer algo do que uma pessoa que tenha muita técnica, mas que já tem um monte de vício. Eu prefiro ensinar, porque eu acredito que a técnica a gente ensina. Aprende, né? Exatamente. A pessoa aprende, a gente consegue ensinar, você consegue pegar. Agora, pra mim é muito importante a pessoa. Por isso que quando eu falo nos meus conteúdos aqui, eu poderia ensinar pra vocês a técnica de fazer isso, mas o que eu quero mesmo é focar no profissional, na pessoa, no profissional que você é. Porque isso é, pra mim, a coisa mais importante. Sim. A técnica você aprende. Agora, o bom convívio,
o bom contato, o bom tato, a pessoa que quer realmente liderar, que quer te ensinar, que quer estar presente, que se preocupa com os seus problemas, que se preocupa com as dificuldades, independente se aquilo faz parte da sua área de execução ou não. Isso pra mim é a coisa mais importante. E isso não se ensina. E isso não se ensina, exatamente. Aliás, não se ensina, mas a gente demonstra. Porque se eu falar pra vocês simplesmente não ensina, eu pararia de fazer o conteúdo que eu faço. Porque eu quero vir aqui e não é uma questão de ensinar, mas é questão de fazer vocês perceberem que isso faz diferença. Sim, exatamente. Porque às vezes a gente simplesmente ignora isso, achando que a técnica é o melhor. E aí eu paro de Foca olhar pra numa isso. coisa e esquece da outra, né? E eu acredito que essa outra, que pra mim é a mais importante, é a mais abandonada. É a mais esquecida. Porque ainda por mais muito num tempo... mundo que tá muito de especializações. Exatamente. Especializações. As pessoas têm que ser especialistas nas coisas. Realmente, isso é um fato. I already got my paperwork in, Captain. Then I guess this little reminder is for you. E na verdade... E é uma questão de feeling também, né? E essa questão toda que não é de técnica é uma questão de feeling também. Exato. E aí é uma também questão tem de que bom saber dosar. senso. E bom senso não é... o senso não é uma coisa comum a todo mundo. Existem coisas que são senso comum, mas ainda assim são muito abrangentes. Se eu coloco numa sala 100 pessoas e pergunto, é errado matar? Todo mundo vai falar, sim, é errado. Beleza, então é um senso comum. Agora, eu falo, é errado matar um pedófilo? Já separou a sala. Tem gente que vai falar que é errado e tem gente que vai falar que é certo. Então, senso não é senso comum, a gente usa essa palavra, mas senso comum não é comum a todos. Isso é muito importante. E tem uma outra coisa que acontece muito a gente falou dos especialistas. Isso é um ciclo. A gente tinha fases onde era melhor você saber um pouco de tudo e depois você vai para um momento em que é melhor você ser especialista. E eu sinto que estamos num momento em que você retorna para algo mais genérico, é mais abrangente, é importante você saber um pouco mais de tudo. Por conta do contexto de pandemia e tudo mais, que as pessoas precisaram começar a se adaptar, então quem é muito especialista numa coisa e sua área foi afetada, se ferrou, né? E porque também, vamos falar de médico, que médico é uma coisa mais fácil pra gente enxergar, todo mundo enxergar. Se você não é produtor e tá aqui vendo esse vídeo, um médico você sabe o que é. Chegou um momento em que, por exemplo, você tem um problema, seu filho tem um problema sério na coluna ou no cérebro. Óbvio que você vai querer o melhor especialista, o neurocirurgião mais especialista para tratar essa criança. Mas, em contrapartida, um médico que a gente usa no dia a dia, um médico que antigamente existiam os médicos de família. Hoje em dia a gente já não tem mais isso. Mas antigamente tinha os médicos de família. O médico de família conhecia o seu pai, conhecia a sua mãe, sabia o seu histórico. Né? Sabia o seu histórico, porque aí, às vezes, uma doença que tá cometendo a Brenda nesse momento vem da mãe dela. Sua mãe já passou por isso. E a gente já sabe o que aconteceu, sabe se aquilo é emocional, sabe se aquilo é do ambiente. Quer dizer, sabe que é emocional porque conhece a família, Total. Então sabe qual é o histórico. Sabe qual é a sua condição. Então, quando a gente fala, óbvio que eu quero especialista para tratar o meu filho de um problema no cérebro específico. Né? Mas, hoje em dia, eu sei que todo mundo aqui, e pelo menos eu sinto falta, desse médico que é o médico que sabe de tudo, esse médico que olhou todo, que analisa o todo, que ele vai olhar um problema de pele e percebe que aquele problema de pele não é só um problema de pele, ele pode ser emocional, ele pode ser... E nem todos os médicos fazem isso. Então, na produção ou em qualquer outro trabalho, acontece isso também. Eu não quero um produtor que é artístico, que só vai olhar o artista e vai deixar o técnico, porque o técnico não sou eu que faço, mas eu tô vendo que o técnico tá cagado e aquilo vai dar problema. Eu não quero isso, eu quero uma pessoa que tenha a capacidade de olhar, a capacidade de... Eu sou produtora, mas tá rolando um problema no artístico, na parte... Aliás, isso é a minha maior bandeira, produtores que enxerguem o todo para poder resolver todos os lados. Então eu acredito que isso é um ciclo. Já tivemos a especialidade e hoje em dia temos que voltar. E vai ter um momento que vamos voltar à especialidade de novo. Sim, certo? Concordo. Mas aí a gente deu uma volta muito grande para dizer o que a gente queria dizer. Vai, pode falar. Voltar. Agora eu esqueci o que eu ia falar. Ótimo, excelente. Eu vou beber um gole d'água, se você quiser. Tá, lembrei. É porque eu ia falar que, para voltar pro papo da concorrência, né? Que não existe concorrência porque... Eu vejo, né, das situações que aconteceram, assim, recentemente, que eu tenho me dado de conta, que as pessoas têm uma cabeça muito... Os profissionais têm uma cabeça muito fechada, assim. Foi pedido isso. Ele não consegue abrir... Sabe o cavalo que tem a viseira? Tipo assim, só anda aqui? Então, ele não consegue enxergar que dos lados estão acontecendo outras coisas e que as coisas que estão acontecendo ao redor vão interferir lá.
Tipo assim, o cavalo não enxerga se tá caindo uma árvore que vai cair no meio da estrada que ele vai passar. Porque ele não tem a viseira tampa a visão. A visão... Isso, a visão Periférica. macro. Então, é muito louco, porque as pessoas, tipo assim, fazem o que é pedido, mas não conseguem enxergar o que está acontecendo para aquilo ser pedido. E aí conseguir fazer aquilo que foi pedido de uma forma melhor, porque ou mais condizente com o resto que está acontecendo, sabe? E aí existem dois caminhos, na verdade, que quando a gente fala a respeito de concorrência, que a gente precisa trazer. Porque esse assunto, ele demanda mesmo... Por que a gente deu essa volta toda para começar? Porque ele demanda contextualização, Sim. né? Ele demanda vocês entenderem o porquê eu quero dizer isso. Então, tudo que a gente disse, agora trazendo o que você falou, existem dois caminhos. Existe o profissional que faz o que é mandado porque acredita que não tem que fazer a mais, porque... eu não fui contratado para isso, só fui contratado para aquilo, logo vou fazer isso bem feito, porque esse é o meu caminho, eu não quero me meter no trabalho do outro, não quero avançar essa barreira, vou fazer aqui o meu bem feito. E existe o profissional... Isso que eu quero fazer mesmo, e foda-se os outros. E existe o profissional que quer fazer tudo e acaba não fazendo nada. Também. Então, são dois opostos, bem completos. E aí, a questão do não existe concorrência está justamente no que eu tento ensinar para vocês. Porque... não tem resposta. Eu não tenho como dizer pra você, falar assim, olha, vai e faça seu trabalho somente no que você foi contratado. Ou vai, tente fazer tudo e atender todo mundo. Não existe isso. Porque depende da sua capacidade de enxergar o que está rolando e analisar como é aquele seu líder naquele momento. Porque, de novo, a gente tem aqui producers que já falaram em mentorias, em consultorias nossas, que é assim, mas... eu tentava fazer tudo e a pessoa se incomodava. E aí, existem pessoas que falavam, mas eu só estava fazendo o meu e a pessoa queria que eu fizesse mais. Então, não existe resposta pronta. Não existe uma unidade. Não existe uma única coisa. Você precisa ter a capacidade de ler as pessoas, entender o que aquele trabalho precisa, entender o que precisa naquele momento e se dispor a fazer. E se dispor a fazer... Enxergar o que está sendo deixado de lado, enxergar o que ninguém está olhando. Tipo, será que está todo mundo olhando tudo? Será que não tem alguma lacuna, né? Porque às vezes acontece. E se dispor a uma coisa. Se dispor a assumir uma responsabilidade de erro e de acerto. Porque tem uma coisa que as pessoas têm muito medo. Eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Às vezes você precisa... Só fazer, exatamente. E aí, talvez, você vai errar. E somos adultos, a gente tem que assumir ali. Putz, errei, beleza. Agora eu tenho que consertar, então eu vou consertar. Mas as pessoas ficam com medo de, não me pediram, eu não vou até aqui, porque aí eu não posso dizer... Então, o não existe concorrência está exatamente nesse ser humano que é adulto e que é medroso e que é acomodado e que só faz se mandado ou quer fazer tudo, mas não assume nenhuma responsabilidade. Entende? Que aí, não tá na técnica, tá no ser humano? Sim, total. E tem outra coisa também, que eu tenho percebido nas situações que aconteceram, que é a incapacidade de fazer o que foi pedido. Porque tem isso também. Sim. Porque tem isso também. Acontece da gente pedir uma coisa que na nossa cabeça, né? Que na nossa cabeça é extremamente simples e extremamente, assim, fácil. Falou, fez. Mas que para outra pessoa talvez não seja. E aí existem duas situações nessa. Uma de interpretação. Isso. E uma de a pessoa não saber fazer mesmo. Uma de interpretação, uma de comunicação. Eu ia falar interpretação de quem recebeu, comunicação de quem disse. Sim. Então, podem existir problemas nos dois lados. Mas, na interpretação, o problema na minha condição também volta para o ser humano, que geralmente é um ser humano medroso, que está com medo de perguntar. Sim. Porque assim, eu sempre disse isso para minha equipe, para quem estava trabalhando comigo. Eu falo muito, eu penso muito e a minha cabeça está em constante movimento. Às vezes a minha informação, ela já passa, ela não vem o grosso dela, a base dela. Ela já vem com uns enfeitinhos, porque eu já avaliei e veio com os enfeitinhos. Se a hora que chegou na pessoa, que eu estou dizendo, ela não entendeu, e eu já estou seguindo, é obrigação dela me perguntar. Sim. E fazer perguntas boas também, porque vocês têm que entender isso, a pergunta certa. Você precisa ter uma capacidade de comunicação, você, na sua pergunta também, porque a pergunta certa leva a resposta certa. Se você perguntar só de forma abrangente, e eu te responder de forma abrangente, beleza, eu ainda assim te respondi, mas não solucionou o seu problema. Então,
sempre volta. E eu vou dizer isso, talvez seja a tatuagem que os próximos producers façam. Que a responsabilidade é sempre sua, gente. Sim. Parem, em nome de Jesus, na vida. Parem de jogar a responsabilidade para o outro. Parem com isso. Porque quando você joga a responsabilidade pro outro, você tira da sua mão a possibilidade de fazer alguma coisa diferente. E aí, se você tira essa responsabilidade, é só sentar mesmo e esperar. E continuar reclamando do mundo, porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer. As pessoas... O terceiro não tem o mesmo timing que você. O terceiro não tem a mesma necessidade que você. O terceiro não tem a mesma necessidade emocional, financeira. Não tem o mesmo tempo. Então, parem de jogar a responsabilidade no terceiro. Joguem responsabilidade em você, no que vocês podem fazer, no que vocês podem mudar. E sim, isso às vezes sobrecarrega. E sim, sobrecarrega porque líderes e gente grande, gente foda e bilionários são sobrecarregados. Aliás, mães... Ícaro disse isso uma coisa, hoje de manhã. Ícaro de Carvalho fala também que não existe concorrência, é um grande mentor. Tá muito fãzinha de Ícaro nos últimos Estou semanas. muito Ícaro. Mas ele disse uma coisa que é muito legal também, hoje cedo. Alguém escreveu na caixinha de pergunta dele a respeito de milionários são sempre muito cansados ou sempre muito atarefados, E ele disse, cara, isso geralmente é puta, como é que é o nome disso? Não é um reflexo, é uma coisa que eles gostam de dizer, usar assim, nossa, eu sou milionário, eu tô muito cansado, Ele falou, um milionário às vezes é bem menos cansado e bem menos estressado e bem menos exigido do que uma mãe de 4 filhos com um salário mínimo que viaja 3 horas para trabalhar e que pega metrô e ônibus e tal. Então, assim, às vezes é quase um check na sua lista, né? O cara, a gente que tem privilégios de facilidades na vida e tal, tem uma tendência a dizer, nossa, eu sou muito cansada. E às vezes a gente tem que olhar e enxergar o que é ser muito cansado, o que é estar trabalhando muito, enfim. É verdade. Conversa para um outro momento. Mas, sim, as pessoas, para você chegar num lugar diferente, você tem que trabalhar muito, sim. E nem isso vai ser uma certeza de que você vai chegar a lugar nenhum. Mas o que eu posso te garantir é que se você não fizer, se você trabalhar pouco e trabalhar mal, você nunca vai chegar. Não é só trabalhar muito também, né? Trabalhar muito e trabalhar bem. Bem, exatamente. E o bem é muito relativo também, porque o bem tem que ser o bem que funciona pra ti. E que funciona para aquele ambiente que Isso, você exatamente. Então, funciona pra ti porque tu pode estar nesse ambiente hoje, pode estar no outro ambiente no outro dia. Se tu souber se adaptar aos ambientes, tu vai estar trabalhando bem. Se tu não souber se adaptar aos ambientes, tu não vai estar trabalhando bem. E aí você precisa avaliar também o que é possível de adaptar no seu trabalho. Também. Porque você também tem que saber o que você está disposto Quais a se as tuas adaptar e o que você não está disposto a se adaptar. Porque tem coisas que são princípios, tem coisas que são valores e tem coisas que você pode mudar. Princípios e valores você não muda dentro do seu trabalho também. Tem coisas que eu não quero me adaptar. Tem coisas que dentro daquela empresa eu olhei, eu não vou me adaptar a isso, Não logo serve eu pra não mim. sirvo para aquela empresa e aquela empresa não serve para mim. Então, de Mas novo... tem outras empresas que servem com certeza absoluta. Exatamente. Então, de novo, o não existe concorrência está sempre baseado no ser humano, em que é preguiçoso, em que é medroso, em que é a pessoa que é difícil de lidar, é a pessoa que não está disponível, está sempre colocando a culpa no terceiro porque não quer se colocar como responsável daquele problema, enfim. Eu maravilhoso. fiquei pensando, eu ia falar mais uma coisa. Fala. Mais uma característica. Fala porque eu me empolguei na Mas frente. daí eu voltei atrás, porque talvez não seja tão importante assim ou tão... não tô achando a palavra. Mas proatividade. A proatividade, ela é boa, que é a mesma coisa da disponibilidade. Ela é boa, até um certo ponto. Porque né? é que a gente Porque tem que entender quem o não que é saiba proatividade. usar a proatividade. Exatamente. E a Porque assim, ó, disponibilidade. eu cheguei e falar, Brenda, precisa de alguma coisa? Não, obrigada, tô bem. Você fala e fala, obrigada. E aí eu vou daqui a um pouco e falo, Brenda, precisa de alguma coisa? Isso não é proatividade, galera. Isso não é. Isso é encheção de saco. Porque assim, ó, não é um problema? Pra quem tá trabalhando, na hora da correria, parar pra responder pra qualquer pessoa que tá ali, não, agora eu não preciso de alguma coisa, às vezes te dá muito, te atrapalha mesmo. Você precisa ter a capacidade de entender e olhar aquele ambiente e ver no que você pode ajudar. Se você está se sentindo ocioso, você está dentro de um set de filmagem, você é produtora, a Brenda é sua chefe, você pergunta, Brenda, precisa de alguma coisa? Ela fala, não. Mas você está se sentindo ociosa, vai limpar a mesa dos copinhos de café que estão lá, vai dar uma olhada se tem papel higiênico no banheiro. Nisso você ajuda muito
mais Do que ficar do que ficar perguntando. Então, isso Até sim é porque, proatividade. provavelmente, o líder que tá ali, ele não tá pensando nessas coisas, porque ele tá pensando em coisas muito maiores, que vão se ter tem um impacto outro- muito maior no set de filmagem. E se você está parado, eu não tô falando que você, produtor, tem que ficar lá olhando, não tô falando isso, eu tô falando se você acha que você está ocioso. Você já entregou o que você tinha que entregar da melhor maneira possível, porque também não fazer o trabalho rápido não significa que você fez ele bem feito, né? Enxergou, já fez o seu melhor, já entregou o seu trabalho, já fez o seu melhor. E aí você tá com tempo, aí sim você vai buscar, olhar no seu ambiente, se tá tudo certo, se alguém precisa de alguma coisa e enxergar. E é aí que entra a questão que você falou de entender o feeling, de entender esse meio, né? Porque Sem precisar perguntar, Exato. né? Só olhar e já saber o que tem que fazer. A minha mãe dizia isso quando eu era acho que pequena. Ela dizia assim, tu não enxerga maravilhosa que tem, mãe. Tu não enxerga que tem louça pra secar na pia? Eu falo, mãe, não enxergo, uai. É Né? isso, é exatamente. O foco dela era organizar a casa, o meu foco não era. Então A capacidade de você olhar e ler o meio, entender o que precisa ser feito e o que pode melhorar o ambiente das pessoas. Porque isso é não só como produtor, porque eu acho que isso é o papel do produtor, mas como profissional você pode trazer. Eu falei isso nos meus stories ontem, pra quem vê meus stories ontem, não é ontem, na verdade, exatamente, é segunda-feira, porque hoje esse vídeo está indo na quinta. Mas eu falei na segunda-feira que eu recebi Segunda não, terça. Hoje é quarta. Hoje é quarta. Na terça-feira dessa semana. Recebeu Eu recebi uma encomenda, um recebido pago, uma coisa que eu comprei. E a pessoa, enfim, enviou uma cartinha e tinha um carinho gigantesco. E eu comentei o quanto eu gostaria que vocês, como profissionais, vocês aqui que me assistem e quem trabalha comigo, enfim, sejam profissionais que cheguem no lugar e deixem o lugar melhor. Não só com o seu trabalho, mas com a sua energia, com o seu carinho, com o carinho que você trata as suas coisas, com o carinho que você trata as pessoas. Então, se você precisa ter esse olhar para poder ter esse carinho, porque esse tipo de carinho a gente não pede, eu não tenho como te pedir. Olha, vai lá e faz isso com carinho, não. Esse tipo de carinho a gente faz, a gente percebe o ambiente. É o over-delivery, né? O over-delivery, exatamente. Mas você ia terminar dizendo... Eu ia falar sobre o vídeo que eu gravei lá atrás, sei lá, julho, eu acho, nem lembro quando que eu gravei, que eu postei no meu IGTV, que eu falei justamente para finalizar esse assunto de concorrência, né? Que não existe concorrência, até porque a média do mercado, ela não é alta, cara. Ela não é alta. Para tu te destacar no mercado, é assim, ó. Entende? Tipo, fazendo o básico muito bem feito, tu já consegue se destacar no mercado justamente porque não existe concorrência. Exato. Porque não existem profissionais fazendo bem o seu trabalho. É difícil. E porque bem o trabalho não significa só a parte técnica. Isso Exato. é a coisa mais importante. E você que tá lá começando acha que a régua do mercado é alta e na verdade a gente tá... Se fosse um gráfico assim, não, é que daí ele tem que ficar maior assim. Isso. Se fosse um gráfico, você acha que você tá aqui começando, você acha que precisa chegar aqui em cima, mas na verdade é aqui muito tempo e pouca qualidade que geralmente o mercado tá. Ele tá há muito tempo com pouca qualidade. Então, quando você faz algo um pouco melhor e que um pouco além da técnica do que aquilo precisa, você já se destaca com muita facilidade. Então, concordo. Gravem isso na cabeça de vocês. Não achem também que é fácil fazer as coisas, porque o que eu tô querendo dizer aqui, não é fácil. Porque é muito tênue a linha entre você ser um intrometido nas situações e você ser uma pessoa que analisa o todo. Por isso que eu sempre digo que a informação nunca é uma linha reta. Ela sempre tem variantes. Feeling, de novo. Feeling, exatamente. Feeling. Você precisa saber... O que eu tô falando para fazer é simples, mas nem sempre é fácil. Você precisa ter e treinar o seu feeling. E entender até onde, em cada ambiente que você estiver, você tem liberdade para fazer ou para não fazer. Isso é muito importante. Mas tem uma coisa que é muito boa. É fácil se destacar no mercado, gente. Grava isso. Grava isso, que vai dar bom. Fica com isso na cabeça. Fechado? Até mais. Bom, antes, se você ainda não é inscrito nesse canal, aliás, você tá errando aí, já começou errando aí. Errou demais. Errou demais, porque isso já demonstra pecado. que não existe concorrência mesmo. Se você não é inscrito, Começou se inscreva. errado no mercado. Exatamente. Já tá fora. Se inscreva neste canal, coloque o seu sininho aí para receber as informações quando a gente posta. Dê seu like, envie esse vídeo, compartilhe esse vídeo com quem Comenta você acredita que precisa ouvir sobre isso. E comenta aqui embaixo, xinga a gente se vocês discordam, não xinga se você não discorda. Se você acha que é fácil, se você acha que é difícil, fala pra gente o que você acha do mercado. E se você concorda com o que a gente disse aqui. Fechou? Yes. Até mais.